Paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? É a tia Thaís que está aqui com vocês novamente, né? É uma alegria muito grande a cada dia que eu venho aqui para a gente compartilhar mais um pouquinho da palavra de Deus, mais um pouquinho e mais uma história, né? Vocês gostam de histórias? Olha, hoje eu trouxe a minha caixa de histórias. Daqui de dentro a tia conta histórias maravilhosas e de preferências que estão na Bíblia, porque eu amo as histórias da Bíblia, sabe? Nós temos aprendido a lição do jardim de infância, que é os amigos do Velho Testamento. Nós já aprendemos sobre Noé, sobre Abraão, né? E hoje a gente vai aprender de mais um personagem muito importante. Sabe de quem que nós vamos aprender? De Moisés! Isso, de Moisés! Ai, tia, mas eu já conheço toda a história de Moisés. Sério? Que bênção! Então, você pode me ajudar a contar essa história, né? Mas primeiro, nós vamos ler o texto áureo, que está escrito em Salmo 18:32, que diz assim, ó: Ele é o Deus que me dá força e me protege aonde quer que eu vá. Vamos de novo? É assim, ó. Ele é o Deus que me dá força e me protege aonde quer que eu vá. Salmo 18:32, né? Nós estamos aprendendo hoje a lição número 5, o amigo líder. Então, Moisés é chamado de amigo líder, né? Vamos começar a nossa história? Houve um tempo em que o povo de Deus estava vivendo no Egito, né? Eles estavam escravizados na mão de Faraó. Sabe, o tempo era muito difícil, porque eles não tinham liberdade, eles eram escravos, né? Não faziam a vontade deles, tinham que fazer muitas coisas forçadas, eles apanhavam, construíam grandes cidades, eles estavam cativos na mão do Faraó. Era um momento muito difícil, sabe, crianças? Mas, em meio a tudo isso, estava acontecendo uma coisa. O Faraó estava muito bravo, porque o povo de Deus estava aumentando demais, estava nascendo muitas pessoas, o povo estava aumentando, e o medo de Faraó era que o povo ficasse maior, os israelitas, os hebreus, ficassem maior do que os egípcios, maior quantidade, e aí tivesse uma guerra, e eles iam guerrear contra os egípcios, e eles iam ganhar, porque eles eram um exército maior. Então, Faraó teve uma ideia. Sabe o que ele falou, crianças? Que era para jogar todos os bebês meninos no Rio Nilo, que era para matar os meninos. Só as meninas poderiam viver. Ah, crianças, estava tendo um momento assim muito angustiante. As mamães tinham até medo de ter filhos, porque já pensou ter um filho e ser jogado no rio? E você sabe, existiam crocodilos naquele rio, no Rio Nilo. Então, os crocodilos comiam as crianças. Ai, mas só que o povo de Deus confiava em Deus, porque eles sabiam das promessas de Deus na vida deles. E o Senhor já tinha falado que eles um dia iam morar numa terra que manava leite e mel. Mas agora, no meio daquela escravidão, na mão daquele rei tão maldoso, não parecia tão distante essa promessa. Mas o Senhor, Ele não se esquece do que Ele promete para as nossas vidas. Ele não se esquece do que Ele fala na sua palavra. Sabe, uma mulher ficou grávida. Sabe qual que é o nome dela, crianças? Joquebede. Sim, a mãe de Moisés. Então, vamos lá por parte. Joquebede ficou grávida. E com certeza ela pensava, meu Deus, que seja uma menina. Por favor, Senhor, que seja uma menina, porque se for menino, corre o risco, tem misericórdia, né? E pedindo a Deus. Mas nasceu um menino, e esse menino era tão bonito, crianças. A Bíblia fala que ele era muito lindo, e a mãe dele tentava esconder ele o tempo todo, porque alguém poderia passar naquele momento e ouvir o choro da criança. Mas a criança começou a crescer, começou a ficar forte. Com 3 meses, essa criança chorava muito forte. E essa mãe, então, começou a ficar muito desesperada. E agora? Eles vão descobrir o meu filho. Então, ela teve uma ideia. Ela fez um cestinho e colocou o bebezinho dela dentro desse cestinho. E aí, sabe o que ela fez, crianças? Ela betumou esse cestinho para que não entrasse água e levou esse cestinho lá para
Vamos fazer um rio aqui. Levou esse cestinho lá para o rio, crianças. E nesse rio, lembra que tinha crocodilo? E o crocodilo até poderia comer a criança, mas ela deixou aquela criança ali dentro do cestinho. E eu tenho certeza de uma coisa, que aquela mãe, ela foi orar. Mas essa criança tinha uma irmã. Sabe como se chamava a irmã dessa criança? Miriam. E a Miriam ficou escondida, vendo até onde aquele cestinho ia. E eu tenho certeza que a Joquebede estava orando. E aquele cestinho foi descendo o rio, foi descendo o rio. Sabe, crianças, o que tinha lá na frente? Era o momento da princesa tomar banho, a princesa filha de Faraó. Ela estava ali com as suas aias, né, as suas criadas, porque era hora da princesa tomar banho. Sabe, crianças, o cestinho foi descendo e aquele cestinho chamou a atenção da princesa, que ela falou assim: olha, um cestinho, o que será que tem lá dentro? E a empregada dela, a Miriam ficou escondida, viu? Ela não ficou à vista, ela ficou escondida. E aí a criada da princesa foi lá buscar aquele cestinho para ver o que tinha dentro. Crianças, quando eles abriram aquele cestinho, olha o que tinha dentro, crianças, um bebezinho. E esse bebezinho estava chorando e a princesa ficou com muita dó desse bebezinho. E aí ela pegou aquela criança, a Miriam chegou correndo e disse assim: princesa, princesa, porque aquela princesa pegou aquele bebezinho e falou assim: eu quero ele para mim, ele é muito lindo, ele deve ser um dos filhos dos hebreus. Aí a Miriam falou para ela: princesa, o que você acha de você arrumar uma ama, uma babá hebreia para amamentar esse bebezinho? Eu acho que você vai precisar. A princesa achou que aquela ideia é muito boa. Sim, pode chamar, eu quero sim essa ama para cuidar desse bebezinho para mim. Sabe, crianças, a Miriam saiu correndo e adivinha quem que ela foi chamar? A mãe dela. Mamãe, a princesa está te chamando. E aí a Joquebede foi até a princesa e a princesa falou para ela assim, sabe, você cuida dessa criança para mim? Você amamenta esse bebezinho para mim? E olha, eu vou te falar uma coisa. Eu ainda vou te pagar um salário. Você cuida dele para mim e eu ainda vou te pagar. Gente, crianças, como que você acha que ficou o coração dessa mãe? Que alegria, porque o seu filho já não corria mais perigo de morte. Ele estava salvo porque a princesa tinha escolhido aquela criança. Sabe, crianças, Faraó tinha lançado um decreto que todos os bebês fossem jogados no rio, mas Deus usou a princesa egípcia, a filha de Faraó, para retirar de dentro do rio aquele bebezinho. E mais ainda, ela decidiu a cuidar daquela criança. Olha que livramento bonito, né? Então tá. A princesa voltou para o palácio e a mamãe foi então cuidar daquela criança. Sabe, aquela família estava muito feliz, né? Deixa eu pegar a Miriam aqui. Estava muito feliz e tinha o Arão também. Mas aquela mamãe começou a ensinar para o seu filhinho tudo da palavra de Deus. Começou a ensinar para ele quem era o povo hebreu, por que eles estavam ali, quem era o Deus verdadeiro deles. E aquela criança cresceu sabendo quem ele era. Apesar que ele era filho da princesa, mas a mãe dele estava criando ele. Desculpa. Então, crianças, enquanto ele estava menorzinho, a mãe dele estava criando ele. Então, quando ele cresceu um pouco mais, ele entregou aquela criança para a princesa, né? E a Bíblia fala que a princesa chamou aquele menino de Moisés, que quer dizer que ele foi tirado do
riu, né? Aqui está a princesa e aqui está Moisés. Olha, Moisés, agora lá no palácio, ele começou a ser igual um egípcio. Ele aprendeu os idiomas, ele aprendeu a cultura, ele aprendeu muitas coisas lá dentro. Mas sabe, mesmo tantas coisas que ele estava aprendendo, vivendo numa vida de luxo, né? Sendo filho da princesa, tendo o melhor quarto, se alimentando da melhor comida, ele sabia quem ele era. Ele não se esqueceu de quem que ele era. Um dia, criança, sabe o que aconteceu? Moisés foi andar pelo Egito. De repente, ele viu que um egípcio estava batendo num hebreu. E ele ficou muito bravo. E ele disse assim, ele pegou, foi lá e matou o egípcio. Ele matou, crianças, e ele escondeu debaixo da areia. Ele ficou muito bravo com aquela situação. Imagina, tá batendo no meu povo. Quem esse homem pensa que ele é, né? E aí, no outro dia, ele estava passando por ali, porque ele tinha olhado para um lado, tinha olhado para o outro, ninguém estava vendo. Então ele pensou assim, é um segredo, matou aquele homem e escondeu. No outro dia, quando ele estava passando por ali, tinha 2 hebreus brigando. E ele falou assim, meus irmãos, por que vocês estão brigando? E sabe o que eles disseram? Qual é? Você vai querer matar a gente igual você matou o egípcio ontem? Moisés percebeu que o segredo dele tinha sido revelado, então ele ficou muito preocupado. E aí o faraó ficou tão bravo que ele ficou sabendo, crianças, que Moisés tinha matado aquele egípcio, que ele fez uma coisa. Ele se propôs a matar a Moisés. Então Moisés, ele teve que fugir. Ele saiu do Egito e ele fugiu para bem longe. Ele saiu daquele lugar. Sabe, crianças, Moisés, ele se sentia diferente. Ele sabia que ele era um libertador. Ele sabia que ele tinha um chamado. A mãe dele explicava para ele, mostrava para ele, ensinava para ele a palavra de Deus. E agora ele tinha agido no momento de ira. Ele tinha agido no momento, crianças, que ele pensou que ele estava fazendo a coisa certa. Mas só que não era bem assim o chamado de Deus para a vida dele. E o tempo passou, crianças. Sabe, Moisés saiu do Egito com 40 anos, né? Ele fugiu do Egito com 40 anos e ele foi morar lá no deserto. Lá ele conheceu uma moça, ele se casou, sabe? Ele se tornou um pastor de ovelhas, né? E o sogro dele se chamava Jetro. E ali ele teve filho e com certeza Moisés agora pensou, nossa, eu coloquei tudo a perder. Eu pensei que eu seria diferente, mas e agora? Eu já estou ficando velho, sabe? Agora Moisés já tem 80 anos. Nossa, bem velhinho, né? 80 anos. Mas o Senhor não se esquece das suas promessas, lembra? Então, sabe o que aconteceu? Lá no Egito, crianças, o faraó morreu. Aquele faraó que queria matar Moisés, ele morreu. E aí, Deus estava ouvindo o clamor do seu povo. A Bíblia diz que o Senhor viu toda a aflição que o povo de Deus estava sofrendo na mão dos egípcios. Porque apesar do faraó ter morrido, o outro faraó também era muito maldoso. E Deus chamou então Moisés. Como será que Deus chamou Moisés? Vocês sabem? Um dia, Moisés estava apacentando as suas ovelhas, né? Indo ali, passeando. De repente, crianças, quando ele olhou, ele viu uma árvore. Só que sabe o que chamou a atenção de Moisés nessa árvore, crianças? Que ela estava pegando fogo. E Moisés foi se aproximando, porque o que chamou a atenção dele foi que a árvore estava pegando fogo, mas ela não estava queimando, ela só estava assim resplandecendo no fogo. Então Moisés foi se aproximando e de repente ele ouviu a voz que disse assim, Moisés, Moisés. Ele ficou assustado e ficou assim pensando como que seria aquele som, aquela voz, quem que estava chamando ele? Mas, sabe, lembra que a tia falou que tudo a gente tem que acompanhar na Bíblia? Eu trouxe aqui a minha Torá e a gente vai ler aqui na Bíblia como exatamente aconteceu, tudo bem? Então vamos ler em Êxodo capítulo 3, tá bom? É assim, E Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, chefe de Midian, e conduziu o rebanho para trás do deserto.
e veio ao monte de Deus, o monte Horebe. Apareceu-lhe o anjo de Deus numa chama de fogo no meio da sarça e disse Moisés, aproximar-me-ei e verei essa grande visão, porque não se queima a árvore, não se queima a sarça. E viu Deus, o Eterno, que Moisés estava se aproximando para ver, e chamou Deus de dentro da sarça e disse: Moisés, Moisés, e disse: eis-me aqui. Sabe, crianças, toda vez que Deus tem um carinho muito especial por alguém, ele chama ele por 2 vezes. Você se lembra de alguém que Deus chamou 2 vezes? Por exemplo, Moisés, que a gente acabou de aprender. Abraão, lembra que Deus chamou Abraão 2 vezes, Deus também chamou Jacó 2 vezes. Apesar dele já chamar Israel, Deus o chamou de Jacó e 2 vezes. E teve um menininho que ouviu a voz de Deus, E você lembra o nome dele? Que Deus falou assim, Samuel. Vocês lembram? E também teve um que estava pensando que estava fazendo a coisa certa, ia matar os cristãos. E aí, Deus apareceu para ele numa luz bem forte. Sabe o nome dele? Saulo. E Deus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues, E aqui também, Deus chama Moisés 2 vezes. E Moisés responde: eis-me aqui. E aí o Senhor continua falando: não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Escondeu Moisés a sua face porque ele teve medo de olhar para Deus. E disse o Eterno: tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito e o seu clamor, e ouvi por causa dos seus fiscais de trabalho, porque conheci as suas dores, e desci para o livrar do poder do Egito e para subir daquela terra, para uma terra boa, espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, para um lugar do Cananeu, do Iteu, do Amorreu, do Perizeu, do Iveu, do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel veio a mim, e também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora vem e te enviarei a Faraó, e tira o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Disse Moisés a Deus: quem sou eu, que irei ao Faraó e tirarei os filhos de Israel do Egito? Moisés, ele não se achava digno, crianças. Moisés, ele tinha errado. Moisés tinha agido por conta própria. Moisés tinha agido na ira. Moisés achou que tudo já tinha terminado. Afinal de contas, ele já estava tão velhinho. Sabe, o Senhor ainda tinha planos na vida daquele homem. E sabe aquele moço que tinha agido por conta própria, com a cabeça quente e irado? Ele depois é chamado de um homem mais manso da terra, porque o tempo que ele viveu lá no deserto, Deus o ensinou a ter paciência. Por isso que ele estava cuidando das ovelhinhas. Você sabia que você é uma ovelhinha de Jesus? Tia, não é verdade? Às vezes cuidar de uma ovelhinha não é muito fácil, Algumas ovelhinhas são assim meio que bagunceiras, Conversa bastante, não para quieta no lugar. Eu conheço várias ovelhinhas assim e eu tô com tanta saudade dessas ovelhinhas, Mas só que Moisés, enquanto ele estava cuidando das ovelhas, ele aprendeu a ter paciência. Não tinha encerrado ainda o chamado na vida dele, o chamado de Deus. E agora o Senhor fala para ele: vem e você vai tirar o meu povo do Egito. E Moisés fala: quem sou eu? Para tirar os filhos de Israel do Egito. E disse Deus: vai, porque eu estarei contigo. E ali o Senhor fala para ele como que ele deve agir. E Moisés ainda continua falando: mas Deus, eu não, manda outra pessoa. Mas Deus falou: é você mesmo. E o Senhor mostra para ele várias coisas, fala para ele que ele é o Deus Todo-Poderoso, porque Moisés fala assim: como? Eu vou falar o quê? Quem que me mandou? Qual é o seu nome? E Deus diz: eu sou o que sou. Eu sou é o meu nome.
Tu lhe dirás aos filhos de Israel e a Faraó: o eu sou me enviou. Você sabe o que quer dizer, crianças? Que Deus é o eu sou? Quer dizer que Deus é Deus no passado, é Deus no presente e é Deus no futuro. Isso também significa que Deus é o que você ou que eu preciso que Ele seja. O que você precisa hoje? Ai, tia, eu preciso de um Deus amigo. Ele é o seu amigo. Ai, tia, eu precisava tanto que Deus fosse o meu pai, que Ele me abraçasse, que Ele me ouvisse. Deus é o seu pai. Tia, hoje eu não tô bem, minha barriga tá doendo, eu tô com febre. Deus é o médico dos médicos. O que você quer que Deus seja? Ele é na sua vida. E hoje, nessa história, eu quero falar para vocês que aquele homem tinha um chamado especial e apesar de algumas coisas erradas terem acontecido, Deus não se esqueceu de Moisés e Deus não se livrou dele, sabe? Muitas vezes o inimigo coloca isso na cabeça da gente, na cabeça das crianças. Você acha que Deus vai querer você? Ele quer que você pense assim, mas eu venho aqui para te dizer que Deus quer você sim. Ele quer o seu coração, Ele quer a sua obediência, Ele quer que você entregue nas mãos dele a sua vida. Deixa Deus cuidar de você, criança. Moisés agora, ele ficou mais corajoso, porque Deus ainda enviou o irmão dele para ajudar, Arão, e eles foram junto falar com o faraó, e nós já conhecemos, né, que Deus enviou as 10 pragas, e depois Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão forte, né? Assim, agora eu encerro essa lição, essa aula de hoje, falando sobre Moisés. Vamos aprender mais uma vez o texto áureo? Salmo 18:32. Ele é o Deus que me dá força e me protege aonde quer que eu vá. Não se esqueça, o Senhor, o eu sou, está com você. Ele está na minha casa agora, Ele está na sua casa agora, porque a Bíblia diz que Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Você sabe o que quer dizer isso? Onipotente, Ele tem todo o poder, inclusive esse vírus também está no controle das mãos dele. Onisciente, Ele sabe todas as coisas, todas as ciências, tudo de mais lindo, tudo de mais complicado, Deus sabe todas as coisas. E onipresente, Ele está em todos os lugares. Vamos fazer uma oração? Vamos falar com o Papai do Céu nesse momento? Junta suas mãozinhas, fecha os seus olhos e fala assim: Papai do Céu, muito obrigado por essa história que eu aprendi hoje, Senhor, do Teu grande amor. O Senhor ouviu e viu a aflição do Teu povo e o Senhor enviou um libertador. Deus, Papai do Céu, abençoa a minha casa, visita o meu lar, visita a minha família. Senhor, eu te entrego o meu coração, eu confio em Ti. Cuida de mim, eu estou aqui. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Até a semana que vem para mais uma linda história da Bíblia. E que Deus abençoe a tua semana e que seja uma semana, apesar de estar em casa, uma semana de felicidade, de alegria. Aproveita para brincar bastante, né? Tá sendo umas férias prolongadas, mas é um tempo gostoso também. Aproveita a sua família e não se esqueça, leia a Bíblia, né? Peça para o papai e para a mamãe ler a Bíblia com vocês, faça culto doméstico, busque a presença de Deus, porque apesar de nós não estarmos indo na igreja, mas o Senhor está no nosso lar. Amém? E assim eu mando um beijão para todos vocês e fiquem com Deus. Tchau!